Meu irmão tornou minha vida um inferno. Engravidou minha esposa e agora quer minha ajuda após nossos pais o deserdarem e me deixarem uma herança de 2 milhões. Meu irmão mais novo, David, sempre guardou um ressentimento profundo por mim. Se você acha que era por inveja, enganado. Ele era o filho favorito, não eu. Não havia motivo para ele sentir ciúmes. Para contextualizar, nossa mãe sempre mimou o David. Ele era o menino de ouro da família. Ela cozinhava para ele, lavava suas roupas e até pedia que eu o ajudasse com a lição de casa. Eu era obrigado a ajudá-lo só porque éramos família, mas nunca recebia a mesma consideração. Aceitei isso porque era independente. Talvez parte da culpa fosse minha por sempre atendê-lo sem esperar nada em troca. Ele nunca me ajudou quando precisei e só se aproximava quando queria algo. Enquanto eu era uma criança quieta, introvertida, que gostava de estudar e ficar sozinho, ele era barulhento e agressivo, igual ao nosso pai. Eu também sou direto e honesto, nunca adoço as coisas. Acho que minha mãe criou uma imagem negativa de mim por causa disso. O favoritismo fez de David o queridinho da família, e eu não me importava enquanto crescíamos. Porém, os problemas começaram quando ele passou a me intimidar e zombar de mim por ser diferente. Ele zombava da minha altura e dos meus óculos, invadia meu quarto para ler meu diário e reclamava para nossa mãe sobre o que eu escrevia. Quando eu gritava com ele ou pedia ajuda aos nossos pais, eles riam e diziam que não era grande coisa. Ele fez coisas piores, como quase quebrar meus óculos e colocar coisas nojentas na minha comida. Uma vez colocou pedrinhas no meu cereal, mas por sorte eu as encontrei antes de estragar meus dentes. Quando contei à minha mãe, ela ignorou, dizendo: "É assim que irmãos se relacionam." Sempre que brigávamos, David atacava minhas inseguranças. Fomos para a mesma escola, então ele sabia que eu sofria bullying. Em vez de me defender, ele se juntava aos agressores, me xingando de perdedor feio ou macaco peludo e incentivando os outros a me baterem, dizendo que eu era um fracasso completo. Numa briga boba, que nem lembro o motivo, ele me disse: "Por que você não se mata?" Eu conseguia ignorar a maioria dos insultos, mas esse me atingiu profundamente, porque eu já lutava contra a minha saúde mental na época. Hoje eu estou melhor, mas foi devastador ouvir meu próprio irmão querer minha morte. Como meu pai estava sempre trabalhando e minha mãe não parecia se importar, ela até me repreendeu uma vez dizendo que a culpa era minha por irritá-lo. As coisas só pioraram no ensino médio. Houve um incidente chocante em que David tentou botar fogo no meu cabelo e, inacreditavelmente, minha mãe o defendeu, dizendo que ele só estava brincando. Sério? Quem faz uma coisa dessas? Felizmente, meu pai finalmente ficou do meu lado e apontou a gravidade da situação, ameaçando até chamar a polícia. Foi um choque para David, que nunca tinha enfrentado consequências antes. Meu pai deixou claro que chega e que ele precisava começar a me respeitar. Mais tarde, meu pai veio ao meu quarto conversar. Nunca esperei seu apoio, porque ele sempre dizia a David o quanto eles eram parecidos, o que era verdade. Ele admitiu que esperou anos para que David amadurecesse, mas estava percebendo que ele estava se tornando um valentão. Ouvir isso foi muito reconfortante e eu quase chorei. Confessei tudo o que David tinha feito e até mencionei o bullying na escola. Meu pai ficou chocado com o tanto que eu aguentei. No dia seguinte, ele falou com o diretor para garantir que os agressores fossem advertidos. Naquela noite, ele me matriculou em aulas de MMA na academia local, dizendo que eu precisava virar homem e me defender. Eu, um nerd tentando aprender a lutar, poderia ter sido cômico, mas levei a sério. Gerenciei meu tempo para equilibrar estudos e treinos, e as aulas de MMA mudaram minha vida, tanto no físico quanto na mentalidade. Um dia, David roubou o dinheiro que eu guardava, ganhado ajudando em tarefas domésticas. Quando o peguei saindo de bicicleta com os amigos, exigi que devolvesse. Ele zombou de mim, dizendo que eu só sabia correr para o papai. Não sei o que deu em mim, mas dei um soco no rosto dele. Ele caiu para trás, atordoado. Peguei meu dinheiro do bolso dele e o empurrei de volta. David começou a chorar alto, cena até cômica, e minha mãe correu para defendê-lo. Quando soube que eu havia brigado, ela me repreendeu, dizendo que eu deveria ser um exemplo melhor para David, que parecia gostar de me ver sendo xingado. Meu pai, porém, nos chamou para explicar.
Contei como David roubou meu dinheiro, enquanto ele tentou justificar dizendo que precisava para um encontro e que eu, como irmão, deveria ajudá-lo. Meu pai respondeu: David, você tem sorte que ele só te deu um soco. Qualquer outro teria chamado a polícia por roubo. Ele deixou claro que David não tinha direito de pegar as coisas dos outros. David não gostou, fez birra, esperando que nossa mãe o defendesse, mas meu pai manteve a posição. Quando David percebeu que não seria punido por ter apanhado, gritou que me odiava e trancou-se no quarto. Depois disso, David se distanciou. Ele finalmente entendeu que não podia mais me intimidar e que até meu pai parou de apoiar suas palhaçadas. Pela primeira vez em anos, senti que éramos iguais. Mas como não podia mais me machucar fisicamente, partiu para insultos verbais quando nossos pais não estavam por perto. Seu comportamento piorou com a idade, ficou mais irritado e explosivo. Se perguntava algo, ele me ignorava, ou murmurava, nerd, ou perdedor. Se precisava falar comigo, pedia à nossa mãe. Quando questionei por que ele não podia falar diretamente, ela pedia para que eu fosse mais compreensível. Não sabia se era fase da adolescência ou ódio genuíno. Com o tempo, lidar com seus comentários tornou-se insuportável. Eu sonhava em sair de casa. Pedi repetidamente à minha mãe para mediar uma conversa, mas ela sempre recusava, dizendo que não queria se envolver. Finalmente, fui para minha universidade dos sonhos com uma bolsa. Era um dos melhores alunos. Meu pai fez uma festa para mim, e até minha mãe parecia orgulhosa. David, porém, permaneceu distante, mal reconhecendo minhas conquistas. O dia em que saí de casa foi uma mistura de alívio e esperança. Os primeiros meses na faculdade foram libertadores. Fiz novos amigos, gostava das aulas e construía uma vida longe do ambiente tóxico. A constante ameaça de David sumiu, trazendo uma paz desconhecida. No segundo ano, conheci minha agora ex-esposa, Karen, numa festa. Nos demos bem instantaneamente. Vindo de um background religioso, filhos fora do casamento eram mal vistos. Quando descobrimos que ela estava grávida no último ano, decidimos nos casar após a formatura. Nosso casamento foi pequeno, mas feliz. Na época, eu acreditava que Karen era o amor da minha vida. Sempre imaginei um relacionamento monogâmico, uma mulher para voltar para casa e compartilhar a vida. Mesmo com outras mostrando interesse, nunca traí, pois estava genuinamente satisfeito. Até descobrir 2 traições. Um caso intermitente com um colega de trabalho, casado, que durou anos. E um momento de intimidade transitória com um ex-namorado durante uma visita à família dela. Alguns podem dizer que fui ingênuo. E olhando para trás, não discordo totalmente. Cada vez que nos separamos, eu a perdoei. Não queria criar nosso filho em um lar desfeito e acreditava que poderíamos superar. O caso com o colega aconteceu quando éramos jovens, atribuía a erros de imaturidade. Por um tempo, as coisas melhoraram, mas eu nunca confiei totalmente nela novamente. Mesmo assim, tentei seguir em frente, sabendo que, se escolhi perdoar, precisava realmente recomeçar. 4 anos depois da segunda traição, eu estava confiante na decisão de dar outra chance. Karen parecia ter mudado, e estávamos felizes, planejando o futuro. Até 3 meses atrás, quando meu mundo desmoronou de novo. Karen revelou que tinha um caso de longo prazo e sugeriu que nosso filho poderia não ser meu. Foi como um soco no estômago. Choque, traição, incredulidade. Consegui perguntar por que ela escondeu algo tão grave e como pôde fazer isso. Sua reação foi fria e indiferente, como se estivesse alheia à dor que causou. Continuei pressionando-a, pois sentia que merecia saber a verdade sobre o pai da criança que eu criava desde o nascimento. Finalmente ela admitiu. É o David. Meus olhos arregalaram. O quê? Karen explicou que ela e David se tornaram amigos quando eu a apresentei à família. Ela ficou conosco do dia de ação de graças até o ano novo. David, normalmente frio comigo, era gentil e educado com ela, o que me deixou feliz, pois não queria que Karen se sentisse excluída. Ela queria ser aceita pela família, então passava muito tempo com minha mãe. Percebendo a distância entre David e eu, ela perguntou o motivo. Abri sobre nosso relacionamento conturbado e como talvez nunca nos reconciliássemos. Karen entendeu,
mas começou a incluir David em nossos passeios na esperança de nos aproximar. Se íamos ao cinema, ela convidava David e assistíamos ao que ele escolhesse. Nessa época, David e eu trocamos algumas palavras, uma melhora comparada ao tratamento silencioso dele. Lembro de Karen e David jogando videogame juntos, mas nunca pensei muito nisso. Karen contou que um dia, David se abriu sobre um término recente, sentindo-se vulnerável. Eles viraram amigos e ele começou a flertar inofensivamente com ela quando eu não estava. Até que as coisas saíram do controle. A imagem da minha esposa e meu irmão na cama me enojou. Karen admitiu que se sentiu culpada e o deixou, o que explicava sua decisão repentina de ir embora antes do ano novo. Na época, tentei convencê-la a ficar, mas ela insistiu em partir. Quando nos reencontramos na faculdade, ela agiu normalmente, então não questionei. 2 semanas depois, descobrimos a gravidez. Karen confessou que não sabia se a criança era minha ou de David. Sem provas, escolheu ficar comigo, sabendo que eu era o irmão mais confiável. Essa foi a razão do nosso casamento. Meu mundo desabou. O filho que eu amava poderia não ser meu. Perguntei se ela ainda estava dormindo com David. Ela assentiu lentamente. Ela revelou que sempre mantiveram contato porque a química era inegável. Eles saíam para hotéis, mentindo sobre hora extra. Metade das suas viagens de trabalho eram na verdade encontros com ele. Por que você se casou comigo se queria meu irmão? Ela respondeu que não queria ser quem terminasse o casamento. Me via como um bom pai e decidiu ficar. Em suas palavras, cometi um erro e não soube parar. Disse a Karen que agradecia pela honestidade, mas que iria embora. Ela começou a chorar, pedindo perdão e esperando que eu gritasse. Em vez disso, fiz as malas calmamente. Ela insistiu. Se você me ama, lute por mim. Erros acontecem em todo casamento. Quando viu que não reagia, mudou de tática. Nosso filho sofrerá com o divórcio. Crianças não devem crescer em lares desfeitos. Lembrei-a de que talvez eu nem fosse o pai, o que a fez chorar mais e me chamar de cruel. Parecia que ela achava que nada me faria querer sair do casamento. Talvez porque eu sempre relevara coisas no passado. Eu a amava, mas muito disso vinha de acreditar que tínhamos um filho juntos e uma história desde a faculdade. Karen continuou dizendo que dava para consertar, mas eu já não acreditava nela. A confiança estava destruída. Mesmo que a perdoasse, nunca esqueceria que ela dormiu com o meu irmão. Sempre acreditei em perdoar erros, mas isso estava para além dos limites. Deixei-a chorando na porta e fui para um hotel. No dia seguinte, fui até meus pais e revelei tudo sobre o caso de Karen com David. Como eles traíram nosso casamento por anos. A expressão de choque deles foi inegável. Como sempre, minha mãe tentou defender David primeiro, dizendo que seu menino nunca faria isso. Determinado a expor a verdade, pedi que ficassem quietos enquanto eu ligava para David na frente deles, fazendo-o pensar que era uma conversa privada. Quando atendeu, confrontei-o sobre o caso. Ele negou veementemente, mas quando disse que Karen já havia confessado, ele mudou o discurso. Não é minha culpa se as mulheres se atraem por mim. Eu sou o irmão mais bonito. Disse que o exporia a todos. Ele zombou. Ninguém vai acreditar em mim. Eu sou o filho favorito. Ri e agradeci por confirmar a verdade, já que nossos pais ouviram tudo. David ficou em silêncio, então gaguejou tentando se explicar. Minha mãe, ainda chocada, exigiu uma resposta. Ele inventou desculpas fracas, culpando Karen e tentando salvar a sua imagem. Pela primeira vez, vi minha mãe, que sempre protegeu o filho preferido, desapontada e furiosa. Naquele momento, senti uma estranha satisfação. Por anos, suportei o tormento de David. Agora, a verdade estava exposta e os papéis se inverteram. Meu pai, normalmente reservado, não conteve a decepção. Pedi o telefone e disse a David: "O que você fez não é só uma traição ao seu irmão, mas à família. Você dormiu com a esposa dele e continuou o caso mesmo após o casamento. Suas ações têm consequências graves e quebraram a confiança que tínhamos em você."
Criei vocês para valorizar lealdade e decência. Seu comportamento vai contra tudo que tentei ensinar. Você não só machucou seu irmão, mas destruiu os laços familiares. Sua mãe e eu somos parcialmente culpados pelo que você se tornou, mas não toleraremos mais isso. A partir de hoje, você está cortado da mesada e do fundo universitário. Se acha que é mais homem por dormir com mulheres casadas, vamos ver como se vira sem meu dinheiro. Eu mantive a calma, embora quisesse gritar. Ver meu pai punindo David foi a maior vitória. Ele subestimou as consequências. Minha mãe ainda tentou defendê-lo, mas meu pai encerrou a ligação, cortando as desculpas. Depois, ela me abraçou e pediu desculpas por nunca ter acreditado em mim. Meu eu de 14 anos nunca imaginaria esse momento, ser justificado e abraçado por ela. Meu pai me ajudou a encontrar um bom advogado para o divórcio. Karen e seu advogado tentaram jogar sujo, pedindo pensão, mas o caso dela piorou quando o teste de paternidade confirmou que David era o pai. A dor foi pior do que a traição. O filho que eu amava e criei não era meu. Karen implorou que eu continuasse visitando a criança, mas eu não conseguia. Ele me lembrava demais de David. Após o divórcio, me mudei para um apartamento de solteiro. Foi estranho viver sozinho depois de casar tão jovem, mas me adaptei rápido. 2 semanas atrás, meu pai me ligou. Estou mudando meu testamento. Não quero deixar nada para o David. Ele é teimoso. Uma vez decidido, não volta atrás. David tentou entrar em contato. Apareceu na porta dos pais implorando perdão, mas eles o ignoraram. Até minha mãe, que sempre cedia às birras dele, parecia farta. David nunca me pediu desculpas, só estava chateado por ter sido cortado. Meu pai planejava deixar tudo para mim, quase 2 milhões de dólares em bens, fundos e seguro, com a condição de que, se ele morresse antes da minha mãe, ela continuaria na casa. Eu concordei, pois quero cuidar dela. David descobriu e me ligou ontem, tentando se reconciliar. Estou com problemas na faculdade. Karen está me cobrando pensão. Não tenho dinheiro. Preciso da sua ajuda. Ri na cara dele. Devia ter pensado antes de dormir com minha esposa. Ele respondeu que eu era injusto, que Karen também tinha culpa. Concordei, mas lembrei. Eu me divorciei. Agora ela e a criança são sua responsabilidade. Quando ele levantou a voz, cortei. Você não é mais o filho favorito, mas a ovelha negra que traiu o próprio irmão. David começou a chorar, dizendo que até avós e parentes o abandonaram. Não é mais meu problema. Desliguei e decidi que nunca mais o consideraria meu irmão. Desde então, revi a conversa. Odiar David é uma coisa, mas nunca o tinha ouvido chorar assim, desde criança. Machucou um pouco vê-lo tão desesperado. Então pergunto, devo falar com nossos pais por ele? Ou seria trouxa se não o fizesse? Atualização 1. Olá a todos! Muitos de vocês perguntaram por que não tenho mais contato com meu filho Henry e até me chamaram de cruel. Preciso explicar que não me sinto confortável criando o filho de outro homem. Esta não é uma situação de enteado. Eu acreditei que Henry era meu filho, só para descobrir mais tarde que ele na verdade é filho do meu irmão David. Naturalmente, essa revelação doeu profundamente e chorei por dias. O principal motivo por que não quero contato com Henry é que não quero mais Karen na minha vida. Se mantiver conexão com a criança, ela encontrará uma maneira de voltar, e eu preciso do meu espaço. Vocês podem me achar cruel ou egoísta, mas não consigo vê-lo novamente, pelo menos não por muito tempo. Atualização 2. A maioria de vocês adivinhou corretamente. Foi minha mãe quem informou David sobre a mudança no testamento do meu pai, levando David a me ligar como último recurso. Confrontei ela na frente do meu pai e ela se quebrou, dizendo que eu já tinha punido David o suficiente e que ele tinha aprendido a lição. Meu pai falou firmemente que se ela achasse que as ações de David eram perdoáveis, ele não poderia mais permanecer casado com ela, pois nunca perdoaria tal traição. Essa ameaça calou minha mãe. Meu pai deixou claro que se ela falasse com David novamente e descobríssemos, ela poderia fazer as malas e ir embora. Como mencionei, meu pai é muito teimoso. Espero que minha mãe aprenda com seus erros. Atualização 3. Reddit. Já se passaram 5 meses da minha última atualização. Meu relacionamento com meus pais melhorou nesse período.
Meu pai e eu jogamos golfe todo final de semana, e ele me trata mais como um amigo do que como um filho. Embora minha mãe sinta falta de David, ela permanece distante dele. A última notícia que tive sobre David veio do meu primo, que disse que ele estava pedindo dinheiro emprestado a todo mundo e acabou tendo que largar a faculdade porque não conseguia pagar as mensalidades. Ele e Karen estão vivendo juntos e ele trabalha meio tempo como mecânico. Aparentemente, estão criando Henry juntos, o que eu suponho é uma coisa boa. Nunca falo sobre David com meus pais e eles também não tocam no assunto. Para quem perguntou, eu estou bem. Fui promovido no trabalho há 2 meses, então meu salário aumentou significativamente. Não estou me relacionando com ninguém, pois sinto que ainda preciso de tempo e espaço para curar. Comecei terapia, então vamos ver como isso funciona. Obrigado por acompanharem.